Você viu como eu pensei para chegar na ação? Você tem que se colocar em alguns papéis. O papel de um cidadão na sociedade, o papel de alguém que está passando pelo problema, às vezes, ou no papel de um gestor. Alguém que observa a sociedade e precisa tomar uma medida para resolver o problema. Vou pegar esse mesmo tema do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, e vou aproveitar que numa aula aqui no canal eu fiz uma introdução, eu expliquei como fazer uma introdução para uma redação e eu utilizei esse mesmo tema e criei uma introdução lá. Então eu desenvolvi essa introdução lá nessa aula aí, ó. Vou ler aqui com vocês. Ó. Todo o brilhantismo do cérebro privilegiado de um matemático e professor acadêmico, personagem central do filme Uma Mente Brilhante, foi esvaziado por uma esquizofrenia, manifestada quando sua carreira já estava consolidada, que o levava a ter alucinações, a falar sozinho nas ruas e a ser visto como louco. Qual ocorre com grande parte das pessoas com distúrbios mentais, sua presença, outrora vista como enriquecedora, passou a ser indesejada. Tal estigma no Brasil não é diferente. A visão que se tem das dificuldades consideradas doenças mentais, além de promover a diminuição de pessoas com essas enfermidades, ainda cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Então aqui no final destacado está a minha tese. O que foi defendido nessa tese aí? Ó? Que o estigma, ele, 1. Promove a diminuição de pessoas com essas enfermidades. 2. Cria barreiras que impedem o convívio em harmonia entre elas e a sociedade. Então eu tenho que considerar essas duas razões que eu dei para a existência do problema para pensar na minha proposta. Para pensar na ação, eu tenho que considerar esses dois pontos. Uma sugestão que vá de encontro, que considere essas duas razões. A diminuição de pessoas com as enfermidades e essa barreira ao convívio entre quem tem a enfermidade e quem não tem. Vamos pensar na ação. Para chegar na minha ação, eu pensei da seguinte forma, olha. Eu me coloquei no lugar das pessoas e me coloquei como um cidadão que observa a sociedade. Então, eu observando a sociedade, eu percebo, isso já acontecia comigo desde a infância, que já na infância as crianças elas já têm um pé atrás com as pessoas pela visão que já é propagada desde cedo. Elas já têm um pé atrás. Essa visão ela já vem desde muito cedo na vida das pessoas. Elas não começam quando elas já têm uma certa idade. Se fosse um tema voltado para a sexualidade, por exemplo, não começaria na infância. Começaria já na adolescência ou adiante. Mas esse, em específico, ele começa lá atrás. Então o que acontece? Eu pensei na ação em alguma coisa que fosse direcionado já para as crianças. Exatamente por isso, porque ele começa lá atrás. Se você pensar na sua fase de criança, eu tenho certeza que as crianças ali já tinham um pé atrás, já taxava pessoas de louco, etc. Já tinha restrições com as pessoas assim. Por quê? Porque isso que foi propagado desde sempre na sociedade. Então você tem que se colocar primeiro no lugar das pessoas que padecem do problema. Segundo, na visão de quem está na sociedade e de um gestor, na hora de pensar na ação. Então eu pensei, você tem que combater o mal lá pela raiz, já na infância. Então uma ação que seja direcionada para crianças, já. Então eu pensei em quê? Um filme educativo. Um filme educativo para crianças, no formato de uma fábula. Porque fábula ele é bem apropriado para crianças. Qual é o intuito de uma fábula? Ensinar, corrigir, trazer uma lição de moral, trazer um ensinamento. Então pensei em um filme para o público infantil contendo uma fábula. Essa é a minha ação. Você viu como eu pensei para chegar na ação? Você tem que se colocar em alguns papéis. O papel de um cidadão na sociedade, o papel de alguém que está passando pelo problema, às vezes, ou no papel de um gestor. Alguém que observa a sociedade e precisa tomar uma medida para resolver o problema.